Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que privilégio poder mais uma vez compartilhar com os irmãos nesse domingo de manhã. Graças a Deus por hoje, né? Um dia mais tranquilo, menos frio do que as últimas semanas, isso é ótimo. Apesar de que eu gosto do frio, mas isso é ótimo, né? A gente pode estar mais tranquilo, não precisa tanto daquele café durante a escola bíblica, é uma coisa mais tranquila. Mas se alguém quiser trazer... Não, brincadeira. Queridos, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia num texto que tem falado muito ao meu coração ao longo dessa semana. Abra lá, por favor, Salmo de número 150, o último dos Salmos. Livro dos Salmos, capítulo de número 150. O finalzinho, o último de todos os Salmos. Nós vamos lê-lo todo hoje. Salmo de número 150, queridos irmãos, a palavra do Senhor nos diz assim: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder, louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos orar mais uma vez? Pai bondoso, nós lemos aqui a Tua palavra essa, Deus, que nos convida nessa manhã a uma vida de louvor e adoração ao Senhor. Agora que nós vamos meditar nesse texto, no que ele pode nos ensinar, naquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã, pedimos a Tua bênção, pedimos que o Senhor nos ilumine, que o poder do Teu Espírito esteja sobre nós ao fato de fazer-nos entender e compreender a Sua palavra. Mas que não seja só isso, mas que a Tua palavra, Deus, possa ser utilizada no nosso coração pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, para que nós possamos colocar essa vida de adoração e de louvor em prática, para que nós possamos aprender e praticar, não só guardar na nossa memória aquilo que o Senhor nos ensina. Fala conosco nessa manhã, Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixa eu aproveitar para fazer uma breve pergunta para você. E é uma pergunta bem simples. Você já se arriscou alguma vez a fazer alguma composição musical? Talvez não necessariamente uma composição musical, mas talvez uma poesia? Alguma expressão de arte que fosse dedicada exclusivamente para alguém. Para quem faz música dentro da igreja, normalmente a música é dedicada ao Senhor, ou pelo menos deveria ser, né? Para quem faz músicas que não necessariamente são para a igreja, normalmente faz ou para falar de algum tema específico, ou sobre política, sobre romance, sobre a natureza, sobre alguma crítica social, alguma coisa do gênero, ou faz especificamente para alguém, né? Normalmente as músicas têm esse sentido. Hoje em dia a gente tem um prejuízo muito maior de músicas que são feitas sem propósito nenhum, pelo que se parece, né? Ou pelos propósitos ruins. Ao invés de falar de alguma coisa boa, de trazer ânimo, alegria, que é um dos propósitos da música, ela traz aí algumas letras muito perversas, né? Algumas letras muito difíceis de se ouvir, quando é possível, de fato, se ouvir, né? Mas algumas letras que falam, basicamente, do nosso coração. Se você ouvir as letras que são cantadas hoje em dia, elas estão falando daquilo que o ser humano tem dentro do seu próprio coração. Elas estão falando a respeito da depravação total, né, da corrupção total que toma o nosso coração. Primeiro ponto da nossa teologia reformada. Então, nós precisamos olhar para isso com uma certa tristeza. Porque as canções, a música, as expressões de arte, elas foram um presente de Deus para nós. Foram um presente de Deus para nós. O louvor, embora seja um compromisso que hoje em dia, por causa da nossa cultura, nós fazemos muito mais pela música do que por outros instrumentos de arte, de expressão artística. A música, ela traz um certo peso, vamos dizer assim,
Você vai entender o que eu quero dizer. O que eu quero dizer com peso? Não é qualquer um que simplesmente pega um piano e sai tocando. Você precisa de um certo estudo, né? Precisa de um certo tempo de dedicação àquele instrumento para conseguir tocá-lo. A mesma coisa com a voz, né? Nem todo mundo nasce com a voz afinadinha e tudo mais. Precisa treinar, né? Então traz essa pequena dificuldade, vamos dizer assim. Mas, por alguma razão cultural, hoje em dia, nós mais tocamos músicas, quando falamos de louvor, do que qualquer outra expressão. E, de fato, irmãos, a música ela tem um quê muito profundo. Porque a música está incluída na palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Ou quem não se lembra das canções apoteóticas que são ministradas no livro de Apocalipse, principalmente quando o Cordeiro vai abrir o livro com os 7 selos. Aquilo é uma expressão musical, aquilo é lindo. E nós estaremos lá, se Deus assim permitir, né? Nós estaremos lá, naquela grande canção, fazendo parte daquele grande coro celestial. Coro não, coro celestial. Mas o que eu queria falar hoje, irmãos, é que muitas vezes nós acabamos perdendo um pouquinho a capacidade do louvor. Ou quando não a capacidade, nós perdemos a alegria de louvar o Senhor. E nós temos falado um pouco sobre isso, né? Sobre oração, nós temos falado um pouco sobre prostrar. O pastor Tiago recentemente falou sobre isso, que nós não prostramos o joelho do nosso coração, né? Se a gente se prostra, a gente tem que se prostrar com o joelho no chão, de fato, né? Essas expressões que nós usamos na língua portuguesa, é necessário ter um certo cuidado com elas. Porque às vezes nós realmente estamos falando algumas coisas nas nossas canções. Às vezes nós estamos falando algumas coisas com a nossa boca que não condizem com o que o nosso coração está vivendo. Não são condizentes com aquilo que nós gostaríamos de viver. E por isso eu queria trazer esse texto nessa manhã para a gente pensar algumas coisas. Em primeiro lugar, você precisa louvar ao Senhor. Você, na sua individualidade, eu na minha individualidade. Nós precisamos louvar o Senhor. Constantemente, com todas as ferramentas que estiverem à nossa disposição. Mas para isso, a gente precisa saber, em primeiro lugar, o que de fato é louvor e o que não é louvor. É claro que eu tenho pouco tempo, então não vou ficar me enrolando. Mas, isso aqui daria uma boa aula de escola bíblica. Mas, em resumo, louvor é tudo aquilo que eu posso fazer, de alguma maneira artística ou não, que faça com que o Senhor e as suas características sejam exaltadas. Então, por exemplo, se eu pintar num quadro, por exemplo, eu não consigo pintar um quadro. Bom, talvez eu até consiga, mas não sei. Mas se eu pintasse um quadro, e neste quadro eu expressasse, por exemplo, a vitória de Cristo, eu estaria louvando, ainda que aquilo lá não tenha palavras. Se nós escrevermos num papel, Deus é maravilhoso, nós estamos louvando, ainda que aquilo seja apenas uma frase. Se nós escrevermos uma música que diz a mesma coisa, o Senhor é maravilhoso, que exalta as características e o caráter de Deus, nós estamos louvando. Mas e se eu estiver, de repente, numa faxina e estiver cantando lá em casa? Estou louvando também. E se você estiver entristecido, e dentro da sua tristeza, daquele momento de reflexão que normalmente a tristeza nos faz ter, você apenas lembrar, você não precisa falar nada, mas apenas lembrar daquilo que o Senhor já fez por você em toda a sua vida, você também está louvando. Mas a verdade, queridos, é que muitas vezes nós expressamos o nosso louvor apenas com as canções do domingo, com as canções que são feitas na igreja. Mas não é só isso. E o Senhor nos pede uma atitude diária de louvor. O tempo todo nós estamos, ou pelo menos deveríamos, falar dele. Falar o quanto ele é maravilhoso. Isso faz parte, inclusive, da nossa proclamação do Evangelho. Dizer quem é Deus. Expressar quem é o Senhor. Da maneira que for possível pelo momento. Mas nós precisamos, irmãos, louvar o Senhor. Louvar o Senhor.
Individualmente, você precisa fazer isso, eu preciso fazer isso. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Mas em segundo lugar, nós precisamos também louvar o Senhor juntos. E aí eu preciso te perguntar, além das músicas que nós cantamos aqui na igreja, sobre quais têm sido os seus assuntos, ou os nossos assuntos, né, porque eu estou incluído nisso, mas qual tem sido os nossos assuntos quando a gente sai do culto? Será que nós continuamos falando da bondade, da graça, da misericórdia de Deus, do quanto Ele é maravilhoso, extraordinário, do seu amor, daquilo que Ele fez por nós, da salvação? Nós continuamos proclamando o Senhor em atitude de louvor e adoração? Ou depois que nós saímos do culto, nós simplesmente fechamos a porta do nosso coração para o culto, aquela que a gente abre só para aquele momento devocional e tudo mais, depois a gente fecha e volta à vida normal? Como se o louvor, como se o nosso relacionamento com Deus fosse apenas algo momentâneo. Nós precisamos pensar sobre isso. Qual tem sido os temas das nossas conversas? Ah, pastor, a gente fala de vários assuntos, né? Não dá para falar também só de Jesus. Será? Será? Porque se eu me lembro bem, a palavra de Deus vai dizer que Deus está em todos os nossos assuntos. Deus está em todas as áreas da nossa vida. A partir do momento que nós estamos cheios do Espírito, irmãos, Deus está fazendo parte de todas as áreas da nossa vida, independente se nós estamos limpando a casa, se nós estamos trabalhando, estudando, ou qualquer outro tipo de atividade. E nós precisamos lembrar disso. Não podemos permitir que o nosso coração seja direcionado ao louvor apenas num culto. Seja ele um culto público aqui da igreja, seja ele um culto familiar que você talvez preste aí no meio da semana na sua casa com a sua família. O louvor precisa fazer parte do nosso dia constantemente. Assim como Cristo precisa fazer parte da nossa vida em todos os momentos. Assim como nós precisamos estar cheios do Espírito em todos os momentos. E não apenas um relacionamento, um louvor, ou estarmos cheios do Espírito seletivamente. Mas em terceiro lugar, o texto vai terminar, esse texto específico vai terminar dizendo: todo ser que respire, louve ao Senhor. O que o texto está nos dizendo, irmãos, é que Deus usa, de certa forma, o nosso louvor, a nossa proximidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus, de duas maneiras. Ou melhor, de três maneiras. Em primeiro, para nos abençoar. Deus usa o louvor, nós somos chamados ao louvor, porque louvar ao Senhor também nos abençoa. Amém? Vocês concordam com isso? Vocês vivem isso? Vocês sentem isso? Quando a gente louva o Senhor, nós somos abençoados. É um motivo de bênção para a nossa vida. Em segundo lugar, Deus usa o ministério de louvor, não o da nossa igreja em si, mas o nosso ministério individual de louvor. A nossa capacidade, a nossa alegria de fazer isso. Ele também usa para redimir a natureza, a criação. Olha o que o salmista está dizendo. Todo ser que respira, tudo é um louvor a Deus. Quando nós estamos em casa, à noite, por exemplo, você vai dormir e começa aquele barulhinho de chuva na janela, aquilo é louvor a Deus. Aquilo é o planeta cantando ao Senhor. Não com palavras audíveis, mas está fazendo. Quando o dia amanhece, as estações passam, quando as árvores se mexem, as flores aparecem, os animais estão vivendo suas vidas, quando o vento sopra, tudo isso, irmãos, é louvor ao Senhor. E muitas vezes, para não dizer sempre, a natureza consegue louvar ao Senhor muito melhor do que nós, que temos o conhecimento pleno da obra de Cristo. Em terceiro lugar, Deus usa também o louvor como uma forma de nós proclamarmos o Evangelho. Aqui eu queria fazer um destaque. Eu não estou falando de música, tá? Eu estou falando de louvor. Todas as formas de louvor. Como que nós podemos usar o louvor para proclamar o Evangelho? É simples. Todas as vezes
que eu encontro alguém que não conhece a Cristo, que está passando por alguma dificuldade, por alguma tristeza, por alguma enfermidade, por qualquer tipo de problema, quando eu encontro alguém que simplesmente não conhece ou não quer conhecer a Cristo, quando eu caminho em todas as áreas da minha vida, no trabalho, escola, faculdade, onde quer que eu esteja, nas reuniões de família, aqui mesmo na igreja, enquanto eu estou vivendo, enquanto nós estamos vivendo, se estiver nos nossos lábios, constantemente, as características da pessoa de Deus, as características de Cristo, a obra que Ele fez por nós na cruz do Calvário, nós estamos proclamando o Evangelho. E aqui eu queria te trazer uma perspectiva um pouquinho diferente. Todas as vezes que nós falamos de proclamar o Evangelho, de evangelizar, nós estamos falando de missões. Nós estamos falando de uma responsabilidade que a igreja tem como mandamento de Deus. Mas ao mesmo tempo, nós estamos dizendo que pregar o Evangelho também é louvar o Senhor. Porque pregar o Evangelho, irmãos, nada mais é do que falar da obra de Cristo. E falar da obra de Cristo é falar da sua pessoa. E falar da sua pessoa é louvor. Amém? Vocês concordam comigo? Nós precisamos proclamar o Evangelho, irmãos, não como um peso. Não como um peso. Ai, pastor, é tão difícil ir na casa das pessoas evangelizar. É mesmo. Eu morro de vergonha. Você também, eu tenho certeza disso. Alguns que são mais dados a uma vida mais tranquila, né, que são pessoas mais comunicação melhor e tudo mais, conseguem com mais facilidade. Eu morro de vergonha. Eu sou extremamente tímido, morro de vergonha. Ir na casa de algum desconhecido, não, vou falar de Jesus. É meio estranho. Mas quando a gente muda a perspectiva, onde quer que eu esteja, eu estou falando daquilo que Cristo fez. Estou falando da criação de Deus. Deus criou todas as coisas, Deus fez todas as coisas, Deus é maravilhoso. Se essas palavras estiverem nos nossos lábios, nós estamos constantemente proclamando o Evangelho. E melhor, nós estamos fazendo isso sem peso algum, sem marcar horário, sem marcar visita, sem precisar de curso. Você não precisa de curso para falar de Jesus. Você precisa de curso para evangelizar. Né? Você precisa aprender o que falar, a lidar com as diferentes circunstâncias que podem acontecer, isso você precisa. É bom estar preparado. Mas para de fato falar de quem Cristo é, nós precisamos apenas nos relacionar com Ele. A partir do momento que eu me relaciono com Ele, a partir do momento que você se relaciona com Ele, todas as áreas da nossa vida passam a ser louvor a Deus. Tudo que nós fazemos passa a ser louvor e proclamação do nome e da obra de Cristo. Amém? Que nós possamos, irmãos, aprender a valorizar o louvor a Deus. Porque louvar a Deus é extremamente importante, é uma parte fundamental da Bíblia e é uma parte fundamental do nosso relacionamento com Deus. Não precisa ser um peso, não precisa ser apenas música, mas nós precisamos expressar de maneiras distintas, diferentes, criativas. Mas o que nós não podemos deixar de fazer é expressar o quanto Deus é maravilhoso, o quanto nós o amamos e o tamanho da obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos orar e seremos então conduzidos às nossas classes. Temos avisos, Rev? Só? Então, só reunião de oração hoje às 18 horas. Vamos orar? Bondoso e maravilhoso Deus, como é precioso quando nós podemos ouvir a Tua palavra. Como é precioso quando nós podemos nos juntar como família da fé, como congregação, como reino do Senhor aqui nessa terra e podemos louvar o Senhor. Mas também como é precioso poder louvar o Senhor, saber quem o Senhor é, falar, expressar quem o Senhor é e as obras das suas mãos em todos os momentos da nossa vida. E que de fato a nossa atitude para com o Senhor seja essa, que em todos os momentos da nossa vida, independente se estamos sozinhos ou estamos juntos, que o que esteja nos nossos lábios e na nossa atitude seja o louvor e a adoração ao Senhor. Que nós possamos aprender a fazer isso, Deus, com alegria, com constância, com dedicação, com excelência,
mas que nós realmente, Deus, possamos ter a vontade, o ânimo, o despertar de louvar o Senhor. Louvá-lo da maneira correta, louvá-lo, Deus, com todo o nosso fervor, com toda a nossa alegria. Que de fato, Deus, o louvor esteja sempre constante nas nossas vidas. Que nós possamos proclamar o Senhor em todos os momentos, independente da forma que nós estamos fazendo isso, mas que nós possamos proclamar quem o Senhor é e o tamanho da obra das suas mãos. Nós louvamos o Senhor, Deus, porque o Senhor tem falado ao nosso coração, o Senhor tem nos instruído, o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem proclamado a sua palavra no nosso meio, o Senhor tem feito grandes coisas no meio da Igreja Presbiteriana do Tarumã, nesses últimos tempos e, na verdade, desde sempre. Mas nós temos provado, Deus, de grandes coisas do Senhor. E nós precisamos aprender a louvar o Senhor, a agradecer o que o Senhor tem feito, a contar, a cantar, a escrever, a proclamar o que o Senhor tem feito no nosso meio, pela maneira que nós pudermos. Mas nós precisamos aprender a valorizar quem o Senhor é, a obra do Senhor e aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, como indivíduos e na nossa vida como igreja. Nós louvamos o Teu nome, pedimos a Tua bênção, pedimos que o Senhor nos ajude nisso, porque muitas vezes é difícil louvar o Senhor, diante das adversidades da vida, das tristezas, da correria, do dia a dia. Às vezes é uma parte difícil das nossas vidas, mas que nós possamos, através da Tua ajuda, da Tua intervenção, do Teu poder, fazer isso com alegria e constância nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor seja conosco, hoje e para sempre. Amém.